dos livros do Pentateuco, escritos por Moisés. Números capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. O texto de hoje está registrado no livro de Números, capítulo 13, versículo 1 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviará um, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Borim; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Joal, filho de José; da tribo de Efraim, Josué, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da Naftali, Nabi, filho de, esse aqui é, qual é o nome do homem? Vopsi. Nome forte, parece alemão. Vopsi, não parece hebreu. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. E o versículo 17 diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi ao Negueb e penetrai nas montanhas, vede a terra, e tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais as cidades que habita, os arraiais, as fortalezas, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há muitos matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Vocês podem dizer amém? Amém. Senhor, esta é a tua palavra. Mais uma vez estamos diante dela, e mais uma vez, de forma sobrenatural, eu venho te pedir, em nome de Jesus, que nesse instante, mais uma vez, ela seja semeada. E é a principal semente dessa noite, meu Deus, semeada em nossa memória, em nossa alma, em nosso coração, para que haja uma transformação, para que a fé venha a brotar, para que a fé venha a ser fortalecida, para que coisas, meu Deus, venham a acontecer, para que o teu nome seja glorificado. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, e todos que concordam dizem amém. Vamos ficar certo. Estamos em domingo das primícias, e sempre nós estamos aqui fazendo esse apelo para vocês. Primícias quer dizer as primeiras coisas. Se nós aprendemos que todo primeiro domingo do mês a gente, além de trazer ao Senhor, a gente também tem que trazer para aqueles que precisam. E é por isso que todo primeiro domingo, ou toda a primeira semana, até a segunda semana, cada mês, nós estamos arrecadando alimentos para pessoas necessitadas. Então, se você hoje não trouxe, esqueceu, né, ou outro motivo, você tem toda a semana aí para trazer. Você pode trazer amanhã, quando você trouxer os seus filhos para a casa de Deus. Você pode trazer na terça-feira, no culto do clamor, e aliás eu quero te convidar para o culto de terça-feira, tá? Esteja conosco aqui, terça-feira, como eu costumo dizer aqui, o melhor culto da semana. Um culto abençoadíssimo, e você pode estar conosco também. Convidar principalmente todos os que estão me ouvindo através da FM Vida 104,9 para estar conosco terça-feira aqui no culto do clamor, às 19 horas, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do Pequim. Esse texto
ele fala de decisão, fala do perigo de uma decisão, do perigo de uma escolha errada, mas também fala da importância da escolha certa. Israel estava numa localidade chamada Cades Barneia. O nome Cades quer dizer consagrado ou santo, é da mesma raiz de Kadesh do hebraico. Mas a localidade de Cades Barneia é como uma encruzilhada, um entroncamento. Ali em Cades Barneia, 2 milhões de pessoas pararam. Moisés fez o povo parar e ali eles teriam que fazer uma escolha. Antes do povo entrar em Canaã, Moisés então separa 12 homens, dos quais nós lemos aqui, 12 dos principais, dos príncipes de todas as tribos, as 12 tribos de Israel. Então, de cada tribo se escolheu um representante, e aquele representante então foi espiar a terra. A ideia era mandar esses homens para fazer o reconhecimento. Moisés estava querendo fazer uma pesquisa de campo ali. Então ele faz toda, ele relata tudo que ele queria com essa pesquisa ali. Vale a pena ressaltar aqui que essa ideia não partiu de Deus, como muitos pensam. Essa ideia de, antes de tomar posse de Canaã e visitar, partiu do próprio povo. E Moisés então acatou essa ideia. Lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, diz que Moisés então acatou o que o povo pediu e fez com que viessem aqueles homens para o reconhecimento da terra. Moisés deu instruções àqueles 12, instruções claras. Primeiro, de que modo eles poderiam fazer aquela pesquisa, qual era o povo que havia ali, se era fraco, se era forte, qual era a qualidade da terra, se era boa ou se era má. E aqui começa o problema. E aqui começa, e nós aqui detectamos o primeiro problema aqui, porque Deus não mandara ele fazer o que ele fez. Quando ele decidiu, então Deus disse: já que você vai fazer, então escolha os principais, ou faça direito, faça certo. Então Moisés escolhe 12. Mas Moisés manda que aqueles homens pudessem descobrir, pesquisar, ver se aquela terra era boa ou era má. Ou seja, Deus havia prometido para eles uma terra que mana leite e mel, e agora eles estavam duvidando, querendo saber se realmente a terra era boa ou era má. Segunda coisa aqui, ele queria ver o grau de fortificação das cidades, se eram fortalezas, se eram arraiais, a fertilidade da terra, se era deserto. Outra coisa, outro perigo aqui é a curiosidade. A curiosidade, Deus prometeu, mas eles estavam curiosos. Deus prometeu, mas eles queriam saber antes de ver. Um grande problema aqui. Outra coisa, eles queriam saber se havia matas, se haviam áreas aproveitáveis. Eles queriam ver o fruto da terra. Eles queriam enxergar, eles queriam conhecer primeiro. E Moisés então diz: traga amostras. Outro perigo aqui, a ansiedade de ver a promessa de Deus antes de tomar posse. Gente, eu poderia falar muito sobre isso aqui. Eu poderia falar sobre casais que estão se relacionando sexualmente, que há até uma promessa para a vida deles depois de casados, mas eles querem
enxergar, provar, experimentar a promessa antes do tempo. Há pessoas também que na sua área financeira tem uma promessa de Deus para a sua vida, que Deus vai prosperar. Há pessoas assim, mas por causa da ansiedade, por causa da dúvida, por causa da curiosidade, então essas pessoas têm perdido a direção de Deus. Tem pessoas que na sua vida profissional é assim: Deus já falou, é só esperar, é só descansar, mas continuam enviando para Deus e o mundo currículos, continuam atrás de pistolões, continuam atrás, querendo a promessa antes do tempo. Olha o perigo. Os 12 saíram ali e foram ao sul de Hebrom, para a terra de Canaã, até o extremo norte. Diz a palavra que em 40 dias para ir e para voltar, atravessaram as montanhas, o vale do Rio Jordão. Um dia você vai falar. É lindo o local, só é meio, como é que eu posso dizer, aterrorizador, né? Posso dizer assim, né? Aterrorizante também. Nós já passamos o vídeo aqui para vocês, a gente descendo o vale do Jordão. Eu pensei que ia morrer naquele dia, porque para ônibus, gente, é complicadíssimo. E teve uma hora que o ônibus, quem já foi na Serra do Massal aqui? Levanta a sua mão. Coloca aí 10 vezes pior. 10 vezes pior. Mais alto e mais estreito. A Serra do Massal até tem lugares de mão dupla, né? E agora está reformado, né? Agora com todas aqueles aparatos de segurança, né? Mas o Vale do Jordão, descer para o Vale do Jordão de ônibus é muito complicado. O ônibus parou, gente, não teve como fazer a curva, ele parou no desfiladeiro. E nós olhamos assim, eu vi misericórdia. Está na filmagem, depois eu vou trazer para vocês aqui. Esses ônibus passaram por ali e chegaram até o Vale de Escol, quer dizer, cacho. E ali eles obtiveram um cacho de uva que custou para 2 homens carregar. Então você imagina o tamanho dessas uvas. Então eles fizeram um relatório, eles voltaram com um relatório. Aqueles 12 espiões fizeram a seguinte observação: a terra verdadeiramente é muito fértil, mana leite e mel. Não diga, não me diga novidades, né? Viajaram 40 dias para descobrir isso. Tem muitas pessoas que estão assim, né? Hoje elas dizem para você assim: minha irmã, eu quero te dizer, coisa boa é ter Jesus. Não me diga, né? 40 anos de igreja, hoje você vem descobrir. Eu já vi muitas pessoas depois de 40 anos com Jesus descobrirem uma fórmula, um método, e dizer assim: tudo que eu aprendi estava tudo errado, né? Esses homens aqui, eles gastaram 40 dias simplesmente para se certificar tudo o que Deus havia falado para eles. Há muita gente assim também, perdendo tempo, se desgastando, correndo, se estressando, simplesmente para comprovar o que Deus já falou para você. Muitas vezes acontece nas igrejas, os pastores que estão me ouvindo agora, eles estão pregando, ensinando, mostrando, olhando para as suas ovelhas, e vão se identificar muito com isso, querendo mostrar, indicar. De repente aparece, quem sabe, uma pessoa de fora, vem, fala a mesma coisa do pastor, a mesma coisa que o pastor está falando há 10 anos naquele lugar, há 20 anos naquele lugar. Aí já aconteceu
pastor ou pastora pregou nessa noite a mesma coisa que é ensinado durante quantos anos? Ou seja, esses 12 aí, ou seja, os 10 mais Caleb e Josué, eles andaram debaixo de um sol escaldante, pegaram frio, mas um frio, passaram até necessidade para voltar e comprovar de que realmente as promessas de Deus são sérias. Eles disseram: o povo é muito poderoso, as cidades muito fortes. Estão ali os filhos de Enac, era uma tribo que era muito forte naquela época e viviam perto de Hebron, e eles eram de grande estatura, então eram chamados de gigantes. Ali estavam também os amalequitas, que estavam mais na terra do Negueb. Era uma raça nômade que uma hora estava no campo, outra hora estava no outro, e eram pastores de ovelha. Estava ao sul do Mar Morto. Você vai estar lá com a gente também, tomando banho lá no Mar Morto e não afundando. Vamos crer nisso? Amém. Nas montanhas dominavam 3 tribos cananeias: os heteus, que eram um povo guerreiro, e por isso que os 10 ficaram com medo, porque eram homens valentes, homens selvagens. Eles estavam à margem do rio Eufrates, e eles eram um povo muito forte. Também os jebuseus, que um povo antigo, e daí veio a palavra Jebus, que depois que Davi toma a cidade, se passa a chamar de Jerusalém. Também os amorreus, que eram conhecidos como homens das montanhas, eles ficavam mais acima. Eles eram descendentes de Canaã, filho de Cão, filho de Noé, e ele tinha um filho chamado Amurra, e os filhos chamavam então os seus filhos de amorreus, e eles estavam ali também. Isso eles comprovaram. Na planície também viram ali alguns, em cima, embaixo, do lado, no rio, do lado do mar, todo lugar estava ocupado. Então eles voltaram com essa notícia. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, diz: a terra era de ribeiros de águas. Olha bem para isso aqui, tem que você analisar isso aqui. Ribeiros de águas, fontes, mananciais profundos no meio do deserto, mananciais que saem dos vales, das montanhas. Em todo lugar tinha bênção: trigo, cevada, vinhas, figueiras, romeiras. Passando por Jericó, nós vimos uma das coisas mais lindas: romeiras no meio do deserto, indo para a Massada. Lindo. A terra em que se come pão sem escassez, está na palavra. Nela não tem falta. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cava-se cobre. Comemos e nos fartemos na terra boa que o Senhor nos deu, diz aqui a palavra. Só que eles eram conhecedores das promessas. Esses homens, eles se parecem e se identificam muito com muitos hoje em dia, conhecedores das promessas, mas eles não tinham coragem de tomar posse dessas promessas. Eles eram conhecedores das promessas, mas eles não criam que Deus era capaz de trazer à existência aquelas promessas. Tem pessoas assim, que estão ouvindo uma palavra como essa, falando de coisas tão maravilhosas como essa, uma terra dessa que mana leite e mel, que Deus havia preparado para o seu povo, que estava escravizado. Mas quando o povo vê todas aquelas dificuldades, eles desanimam. E as afirmações desses homens foram afirmações pesadas, afirmações sérias e afirmações tristes.
Eles disseram: esse povo é poderoso. Eles disseram: eles são fortes. Eles disseram: eles são grandes. Eles declararam isso. Eles são poderosos. Eles, os inimigos, são fortes. Eles, aqueles que estão na nossa promessa, são grandes. Essa é a parte triste da mensagem. Deus tem feito promessa à sua igreja. Deus tem feito promessa ao seu povo. Quando nós olhamos para as promessas que Deus tem feito, nós olhamos para os inimigos e nós dizemos: não tem jeito não. Não tem jeito. Eles são grandes. Eles são poderosos. Eles têm dinheiro. Eles são fortes. Não é assim? Eles são inteligentes. Eles são doutores. Eles são formados. É assim? Assim, os 10 espias falaram a toda a congregação. Imagina, gente, 2 milhões de pessoas na expectativa de 12 homens voltarem da promessa, e quando eles apontam lá, a notícia logo sai: eles estão vindo, e toda a congregação se reúne. Moisés sai com Arão, e quando vem, eles começam então a falar: realmente a terra é boa. Quando o povo começa a se animar, eles então vêm com esse balde de água fria. Eles são fortes, eles são grandes. Primeiro eles começam a falar do inimigo lá. Agora eles começam a se comparar. Depois que eles dizem: eles são poderosos, eles são fortes, eles são grandes, aí ele começa a dizer: eles são mais fortes do que nós. Eles são mais inteligentes do que nós. Não é isso que muitos têm falado? Não vou fazer vestibular não. Tem muita gente aí muito mais preparada do que eu. Para que eu vou fazer concurso? Tem muita gente aí formada que vai fazer. Eles são mais inteligentes do que eu. Eles são mais fortes do que nós. É o que muitos têm falado aí. Olha eu aqui que situação. Essas mulheres aí não tem jeito não de estar me comparando a elas não. Elas são mais bonitas do que eu. Elas têm mais dinheiro para se arrumar do que eu. Esses rapazes aí não tem jeito não de comparar não. Eles têm dinheiro, eles têm carro, eles têm pai rico. É assim que muitos estão se comparando. Depois disso eles disseram: eles são gigantes. Apenas não são grandes não, eles não são apenas grandes, eles são gigantes, eles são enormes. Nós olhamos para certos gigantes, como essa semana, mais um gigante nasceu no nosso Brasil, no sentido pejorativo, onde o homem, com a ficha suja não, uma ficha abarrotada, uma vergonha, assume a presidência do Senado de uma nação como a nossa. E nós então olhamos e dizemos: o que fazer? O que vamos fazer? São gigantes, são grandes, são poderosos. E a igreja se cala. E a igreja até evita de comentar, até evita de trazer um debate como esse em um programa de rádio, em um programa de TV, em um púlpito. Se pula essa parte. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar porque eles são fortes, porque eles são grandes, porque eles são poderosos, porque eles são gigantes. É assim que muita gente, o povo de Deus, está se comportando. E por último, para exterminar, eles dizem: essa terra consome os seus moradores. É assim que muitas pessoas têm perdido a bênção de Deus. Eles exageram o problema, eles amplificam o problema. Você quer ver mais? Tem pessoas que dizem assim: eu vou casar. Você está maluco, rapaz? Já está difícil para me sustentar. Imagina ter 4 mãos num prato só. Ter filho? Você está maluco, rapaz? Está vendo a situação aí como é que está, não? Pode botar filho no mundo, o quê? Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. O quê? Ter carro? Você está
frutinha. Aí eu posso colocar um litro de gasolina e rodar a semana. Tem muitas pessoas que têm olhado para os problemas e têm amplificado esse problema. A terra que consome os seus moradores. Há poucos minutos atrás a terra era boa, agora a terra já consome os seus moradores. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Esses homens aqui, eles começam a se menosprezarem. Eles começam a subestimarem. E há um problema muito sério aqui, porque eles olharam para si mesmos. Eu quero dizer, quando nós olhamos para nós mesmos, nós começamos a afundar, como Pedro, em alto mar, ao encontro de Jesus. Jesus estava à frente dele, a promessa estava à frente dele, ele já estava vivendo, mas ele começou a olhar para si mesmo. Ele diz: também éramos aos olhos deles como um gafanhoto, ou seja, nós nos vimos como um gafanhoto e eles nos viam como gafanhotos. Tem pessoas que, além de se ver dessa forma pejorativa, sou eu, sou ninguém, sou um zero esquerdo. Essas pessoas começam a devanear, a imaginar o que as pessoas pensam ao seu respeito. Eu vou voltar, eu vou falar de novo aqui a síndrome desses homens aqui. Quando nós começamos a nos autodepreciar, nós começaremos a olhar para os outros, nos vendo da forma como que nós nos vemos. Por isso que a palavra de Deus diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Porque você vai começar a olhar à sua volta, você vai começar a dizer: as pessoas pensam que eu sou assim também, as pessoas me veem assim, porque eles olhavam para si mesmos. Eles foram incrédulos. Eles esqueceram do Deus que abriu o mar, do Deus que desmoralizou o Faraó e os deuses egípcios, que desmoralizou a nação número 1 daquela época. Um Deus que fez 2 milhões de pessoas escravas há mais de 400 anos serem livres de maneira sobrenatural, assustadora e inesperada, e ainda serem, nunca se viu isso na história, escravos serem indenizados. Isso é impressionante. Mas o pior desses homens foi que eles confessaram a derrota. Tem muitas pessoas que esquecem que o poder da morte e da vida, diz Provérbios 18:21, está no poder da língua. A morte e a vida, gente. E eles então confessam a derrota. Isso foi tão sério que eles, os 10, conseguiram desanimar 2 milhões de pessoas. Está muito sério. Quando eles começaram a falar, Caleb pega a palavra e Caleb então diz: subamos animosamente, irmãos, subamos animosamente. Eu achei interessante isso aqui. Subamos para cima, avante, não vamos parar, vamos avançar para cima, animosamente, com ânimo. Tem muita gente que tem parado para ouvir relatórios negativos. Essa cidade não tem jeito não, nada, sempre foi assim, é um pior do que o outro, essa rua aqui sempre foi assim, Brasil, misericórdia, é tanto ladrão, é tanto corrupto. Pessoas que têm a síndrome do relatório negativo.
Mas no meio ali dos 12, surge Caleb, e ele traz uma palavra. Ele diz: subamos animosamente. Vamos lá, vamos possuí-la em herança. Ou seja, vamos tomar posse, vamos possuir o que Deus nos prometeu, vamos tomar posse. Olha que palavra boa, olha que palavra boa, olha que palavra maravilhosa. Vocês acreditam que aqueles 2 milhões preferiram ouvir o relatório negativo do que uma palavra como essa? Vocês acreditam nisso? Pois é. Quantos estão assim hoje? Exatamente hoje. Prefere ouvir um relatório negativo do que um relatório positivo. Eu estou com essa enfermidade mesmo, não tem jeito. Deus já te prometeu te curar e você continua dizendo a minha doença. E o Senhor já prometeu, é só você tomar posse. Vamos possuí-la em herança. Herança é um bem adquirido por aquele que com a sua vida pagou o preço para conquistar e deixou para os seus. Jesus já conquistou para você, Deus já conquistou para nós, e é só nós possuímos como herança. Então vamos, subamos, mas subamos animosamente. Diga quem está do seu lado aí: subamos animosamente, possuímos-la, vamos possuir em herança. Boa palavra essa. Nós vamos declarar isso em nome de Jesus. E as promessas, gigante nenhum vai tomar de nós. As promessas de Deus para a nossa vida, enaque nenhum vai roubar de nós. As promessas de Deus para a nossa vida, nenhum povo forte vai tomar de nós. Mas nós vamos subir animosamente. Nós vamos possuí-la por herança. Quantos creem nessa palavra? Certamente prevaleceremos. Diga: eu vou prevalecer. Certamente. Essa palavra. 10 dizendo não dá, 10 dizendo a terra é boa, 10 dizendo a promessa é boa, 10 dizendo manda leite e mel, mas não dá. E 2 dizendo: vamos lá, vamos subir animosamente, vamos possuí-la em herança, certamente prevaleceremos. Diga quem está ao seu lado: você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Certamente prevaleceremos. Você vai prevalecer dessa enfermidade. Você vai prevalecer dessa dor. Você vai prevalecer desse problema, desse levante contra a sua vida. Certamente prevaleceremos. Pode escrever essa palavra. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Se Ele se agradar de nós, nós vamos vencer. Se Ele se agradar de nós, nós vamos conquistar Canaã. Se Ele se agradar de nós, nós vamos tomar posse dessa promessa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Agrada-te do Senhor e Ele considerará o que deseja do teu coração. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebelião é tão sério que é comparado à feitiçaria. Quando nos rebelamos, ou seja, quando nós somos contrários à vontade de Deus, Deus está dizendo aqui e você está dizendo acolá. É por isso que Ele está dizendo: não sejais rebeldes contra o Senhor. Se Ele se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá e Ele vai nos dar essa terra. Se o Senhor se agradar de você, querido,
que se fará ao homem cuja honra o rei sagrado? É um dos versículos favoritos meus. O que se fará ao homem cuja honra o rei sagrado? Ele vai sair de candidato à forca para ser honrado pelo rei. Ele vai sair de candidato à morte vergonhosa a ser um homem honrado diante de todos como amigo do rei. O que se fará o homem cuja honra o rei sagrada? Ele vai conquistar Canaã. Ele vai sair de candidato a presidiário ao segundo como ministro do Egito, como José. O que se fará ao homem cuja honra o rei sagrado? Ele vai sair de trás das magadas e ele vai se tornar o maior rei de Israel, o maior rei de todos os tempos, que deu o seu nome para a eternidade. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Foi um clamor desses homens. Vocês sabem como foi que Josué e Caleb pregaram isso? Eles rasgaram as suas vestes. E sabe o que isso representa, gente? Esses homens estavam indignados. Eles estavam pregando para eles: irmãos, como vocês conseguem, irmãos? Fomos nós que fomos ver. E eu estou dizendo para vocês aqui: o mesmo Deus que abriu o mar, que fez uma coluna de fogo e à nossa frente à noite, para que a gente não viesse morrer de frio, e fez com uma coluna de nuvem durante o dia, para que a gente não pudesse sofrer no deserto durante o dia, com sol escaldante. Esse mesmo Deus nos dará essa terra. Esses homens me chamam a atenção. Chamam a atenção. E toda vez que eu comparo homens assim como Josué, o nome dele quer dizer Oséias, o nome Oséias quer dizer salvação, o nome dele era Oséias. E Moisés vem e muda o nome dele para Josué. Deus é a salvação. Ele é um tipo de Jesus, porque o nome Josué no grego é Jesus. Deus é a salvação. E ele é um tipo de Jesus, porque Moisés, como libertador, ele conseguiu tirar o povo do Egito, que é um tipo de Jesus também, que nos tirou do Egito, da escravidão. Mas Moisés, como homem, não conseguiu introduzir o povo na terra prometida, nem ele conseguiu. Por isso que surge Yeshua, Josué, Deus é a salvação, para introduzir o povo na terra prometida, na promessa. O nosso Senhor, ele tanto fez o trabalho de Moisés, quanto fez o trabalho de Josué. Ele nos tirou da escravidão e ele nos coloca na promessa. E esse homem, ele diz: não tenham medo do povo, porque nós, olha que palavra, os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Que palavra forte. Nós os devoraremos como pão. E olha que foi ele que viu, foi ele que presenciou. Eu imagino Josué conversando com Caleb, porque só os da fé conversam com os da fé. E eu imagino os 10 ali só dizendo: meu Deus, como é que a gente vai? Não dá, não dá, não dá. E passaram 40 dias dizendo: não dá. E não deu, porque os 2 milhões preferiram seguir o relatório
negativo. A palavra diz, queridos, que eles não ouviram Josué, eles não ouviram Caleb. Aí você está aí me ouvindo agora e dizendo: como puderam, da mesma forma que hoje, tantos anos depois, muitos estão diante da promessa de Deus. E Deus tem levantado Josué e Caleb para dizer: vamos, subamos animosamente, vamos possuir como herança o que Deus já nos deu, o que Ele já nos prometeu, porque nós prevaleceremos certamente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará lá, Ele nos dará essa terra por herança. Não sejamos rebeldes, não tenhamos medo, porque assim como nós devoramos pão, nós vamos devorá-los. A proteção deles já foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso feriu tanto o coração de Deus. O Senhor olhou para Moisés e disse: até quando me irritará este povo, Moisés? Os sinais que eu realizei, mostrei para eles, até quando vou exterminar esse povo? E Moisés disse: Senhor, não é isso não. Se o Senhor exterminar esse povo, os nossos inimigos vão dizer: olha aí o Deus dele, não pôde fazê-los entrar em Canaã e os matou no deserto. E o Senhor disse: tudo bem, Moisés, eu não vou exterminar com praga esse povo, mas nenhum deles que saíram do Egito, que preferiram acreditar nesses incrédulos, nenhum deles vão entrar na promessa. E conforme o número dos dias em que eles espiaram a terra, para cada dia eu vou dar para cada dia um ano. Por cada dia um ano por cada dia, para que te conquiste. Essa, na minha opinião, é a parte mais forte. Isso está na palavra. Aqueles que estavam diante da promessa. Quantos dias? 40 dias. Quantos dias, gente? Quantos dias? 40 dias. Você já imaginou? Quem aqui já casou, lembra 40 dias antes do casamento, como você estava? Ele estava doido, ansioso. Quem gestante aqui, ou quem já deu a luz 40 dias antes, como você estava? Essas pessoas estavam a 40 dias da promessa. 40 dias separavam eles de Canaã. Era só subir animosamente. Era só crer no nome do Senhor. O Deus que deu para eles Jericó não era o Deus que poderia dar Canaã. Só que o que ia levar 40 dias, agora vai levar 40 anos. Será que vocês aprendem alguma coisa nisso aqui? Quantos hoje estão vivendo exatamente isso? Há pessoas que poderiam estar vivendo hoje, uma promessa de Deus, mas está como Israel no deserto, porque
preferiram acreditar no relatório negativo. Mas eu quero concluir nessa noite essa palavra, dizendo que a mais importante Canaã da nossa vida não é o maná, leite e mel nessa terra, onde tudo vai passar, onde tudo passará, mas o conquistar, o tomar posse, a promessa mais sublime para a nossa vida é a promessa que o Senhor Jesus disse: eu voltarei, para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. E Paulo, constantemente, o apóstolo aos gentios, estava focado nisso. E ele fala aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para onde você está indo? Talvez ainda demorem alguns anos, mas talvez poucos meses, ou talvez poucos dias. E eu quero te perguntar: o que você está focando? O que você está atentando? Para que você está atento? A grande maioria das pessoas hoje estão muito dispersas, estão muito presos a este mundo. Eu quero despertar você nessa noite para essa verdade. Conta-se que um homem, ele teve um naufrágio e foi parar em uma ilha distante. Quando aquele homem conseguiu chegar ainda, graças a um destroço do navio, ele foi recebido naquela ilha com festa. Fizeram uma grande festa e receberam com honra. E ele não sabia por quê. E explicaram para ele que havia uma lenda naquele lugar, que o primeiro homem que viesse, segundo eles, do além, e nunca ninguém daquela ilha tinha visto algo daquele tipo. E aquele homem teria de ser o rei daquele lugar. Então receberam e disseram: você poderá durante 5 anos reinar sobre nós e pedir o que você quiser, e nós faremos para você tudo que eu quiser, tudo que o Senhor quiser. Tá bom, começou a reinar. Então ele disse: eu quero apenas uma coisa de vocês. Eu quero que vocês possam estar levando para aquele outro lugar, aquela outra margem, a ilha mais próxima daqui. Vocês possam levar alimentos, vocês construam lá um grande depósito, vocês construam lá uma casa muito confortável. E durante 5 anos, a ordem do soberano foi cumprida. No final dos dias, ali naquela ilha, ele estava tranquilo. E perguntaram para ele no final dos dias por que ele havia feito um pedido tão estranho. Então ele disse: porque o meu período aqui com vocês é um período curto, é um período limitado. Eu não vou ficar aqui, eu sei disso, mas eu estou me preparando para onde eu vou, e eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você está indo? Outra pergunta: você tem se preparado? Você tem investido? Você tem investido o seu tempo? Porque nós dizemos que a nossa vida aqui é passageira, e é mesmo. Para uns, um dia. Para outros, 100 anos. Para outros, um mês.
Nós não sabemos quando será a nossa partida. Mas eu aprendo uma coisa aqui. Com Caleb, com Josué, com essa história aqui. Precisamos investir para onde nós estamos indo, na nossa herança, na nossa Canaã celestial. Que essa palavra venha estar te incomodando hoje à noite, ao dormir, ao levantar, amanhã, durante a semana, e possamos fazer como o apóstolo Paulo, não estarmos atentando para simplesmente as coisas que são visíveis, que vai passar tudo isso, mas para o que é invisível,